Como manter os bons colaboradores dentro da minha empresa, dentro do meu negócio? Essa é a pergunta que eu pretendo responder para você hoje. Meu nome é Ronan Santos, eu sou advogado, especialista em direito societário e direito contratual, sou sócio de um escritório chamado AGE Santa Cruz e Lopes Advocacia aqui em Brasília e atuo em todo o Brasil, nessas duas áreas que eu citei. Então, bora pro vídeo que eu vou te mostrar como você vai aumentar a retenção de talentos dentro do seu negócio, da sua empresa, com um mecanismo contratual que vem sendo muito utilizado e que é um mecanismo extremamente efetivo. Se você é empresário, muito provavelmente você sabe que o Brasil vive hoje um cenário muito triste em relação ao mercado de trabalho. A gente tem hoje, de um lado, uma parcela significativa da população desempregada que não consegue emprego justamente por falta de qualificação profissional, e de outro lado a gente tem diversas empresas, principalmente as empresas de tecnologia, as empresas da nova economia, que possuem diversos cargos extremamente estratégicos e que muitas vezes não conseguem não conseguem contratar e principalmente manter esses colaboradores dentro da empresa, porque existe uma concorrência muito grande. Então, quando a gente fala de cargos que são mais difíceis de contratar e manter, a gente está falando principalmente dos cargos relacionados à programação e tecnologia, à liderança de setor comercial, à liderança de setor de marketing. Então, geralmente são áreas dentro da empresa relacionadas ou ao próprio produto, à programação, à tecnologia em si, ou às áreas relacionadas àquilo que coloca dinheiro, coloca caixa para dentro da empresa, como é o caso do comercial e do marketing. Então, a gente tem de fato essa discrepância aqui dentro do mercado, que parte da população está desempregada e não consegue emprego porque não tem qualificação, e de outro lado a gente tem dezenas, centenas de milhares de empresas que têm cargos abertos, que estão à procura de talentos e que muitas vezes não conseguem contratar e muito menos reter esses talentos. E nesse cenário surge um mecanismo contratual chamado contrato de vesting, que é um mecanismo jurídico muito importante e que traz a solução para esse problema da retenção de talentos. Obviamente ele não vai resolver a parte da contratação, mas ele vai aumentar a retenção dos colaboradores dentro da sua empresa. E além de aumentar a retenção dos colaboradores, vai gerar um outro grande benefício também, que é, muitas vezes, mudar a forma com que aquele colaborador enxerga a empresa. Ele vai passar a enxergar a sua empresa com uma visão de dono, ele vai se sentir parte do todo, ele realmente vai ser parte do todo se ele for concluindo as fases do vesting, e ele vai deixar de enxergar a empresa meramente como uma empregadora ou como alguém ali que ele só presta serviço e que ele não tem nenhum tipo de vínculo pensando no futuro. Então, o contrato de vesting gera esses dois benefícios imediatos, que é a mudança de visão daquele colaborador e a retenção desse colaborador por mais tempo, por ele estar vinculado ali a um mecanismo contratual. E o que é esse contrato de vesting na prática? É basicamente a concessão ao colaborador da empresa da possibilidade de compra de participação societária ao longo do tempo. Então vamos supor que você faça um contrato de vesting com o João, que é o programador da sua startup. Seu contrato de vesting com o João tem a duração de 3 anos e ao final de cada ano o João pode adquirir, por exemplo, 1,5% de participação societária com um total de até 4,5%, ou ele pode adquirir 1% a cada ano com um total de até 3%, ou 2% nos 2 primeiros períodos e 1% no último período, totalizando até 5%. Isso vai variar de caso a caso, a depender do tamanho da sua empresa, a depender de como é que é a distribuição do seu cap table atual, mas só para ilustrar para vocês o que é na prática. Você tem a empresa de um lado, você tem o empregador do outro, e essa empresa permite, por meio de um contrato, que é o contrato de vesting, que esse colaborador compre participação societária. Então ele sai do status de empregado ou de prestador de serviço e passa a ter a possibilidade de ter status de sócio. Isso para o colaborador também muitas vezes é visto com bons olhos, principalmente nas empresas de tecnologia, porque o contrato de vesting geralmente traz para ele essa visão de futuro em caso de uma venda da empresa. Então vamos supor que você tem um colaborador chave e que esse colaborador consegue aí até 5%, vamos supor que ele consegue efetivamente 5% no contrato de vesting, você vende a sua empresa no futuro por 10 milhões. Então, se for uma venda total da empresa, esse seu colaborador que entrou por um contrato de vesting vai ter aquele 5% de participação societária e ele vai ter os 5% dos 10 milhões. Então, isso muitas vezes gera no colaborador, como eu já disse, essa mentalidade de dono e faz com que ele realmente tenha desejo de ficar na empresa e contribuir com a empresa. Então, isso é o contrato de vesting, é a concessão ao colaborador da possibilidade dele comprar participação societária ao longo do tempo. Quais que geralmente são as regras? Estou até aqui colando com o meu iPad, mas quais que são as regras, as formas de operacionalizar? Geralmente a gente tem duas variáveis no contrato de vesting. A primeira variável é o prazo.
E aí geralmente a gente coloca ciclos de 6 meses ou ciclos de 1 ano. Então, por exemplo, 3 ciclos de 1 ano. Ao final de cada ciclo ele tem o direito de comprar aquela participação específica. Ou 3 ciclos de 6 meses. Ao final de cada 6 meses, totalizando 1 ano e meio, ele tem o direito de comprar aquelas participações especificadas no contrato. E a gente tem a segunda variável, que é a variável da meta. Então, às vezes a gente coloca que o Joãozinho tem até 3 anos e a cada final de ano ele pode exercer a compra da participação societária dele, desde que ele cumpra meta X ou meta Y. Essa meta, muitas vezes, ela é vinculada ao cargo da pessoa. Então, se Joãozinho é o líder do setor comercial da empresa, muitas vezes a gente vai vincular as metas do Joãozinho ao número de vendas, ao número de clientes, ao faturamento da empresa. Então, se o Joãozinho fosse programador da empresa, por exemplo, a gente faria metas diferentes. Por quê? Talvez o Joãozinho não tenha influência direta no número de vendas da empresa, mas ele tem influência no NPS que aquele determinado aplicativo, vamos supor que seja um aplicativo, o NPS, a avaliação daquele aplicativo pelos usuários. Então a gente consegue criar variáveis de acordo com o cargo da pessoa e a função que ela exerce na empresa, e geralmente, quase sempre, a gente tem duas variáveis, que é prazo de um lado e meta do outro, e essa pessoa só ganha o direito de se tornar sócia se ela cumprir tanto o prazo quanto a meta, que pode ser faturamento, pode ser NPS, pode ser número de vendas, pode ser várias coisas que a gente vai colocar. Então, isso é o vesting e é assim que se faz. Essa é a contribuição, tentei trazer o tema para vocês, empreendedores e empresários, da forma mais simples possível. Espero que tenha agregado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários e já aproveita para entrar no canal e assistir os outros vídeos onde eu falo sobre temas relacionados ao direito empresarial para empreendedores. Um abraço e até o próximo.